Olá, temos de novo o João Gonçalo Fonseca, o grande viajante das bicicletas e de outros meios também. E hoje vai-nos falar sobre, digamos que ter encontros imediatos com crocodilos não é excelente. No meio da Amazónia, ainda menos excelente é. Fiquem por aí, vão curtir. Olá João, um gosto de ter-te aqui outra Obrigado. vez. Com todo o prazer é meu. Tu aqui há umas semanas falaste um bocadinho de como te foste iniciando nestas viagens de bicicleta e tudo mais, também de viagem em família. Quem não ouviu pode voltar para trás e apanhar a primeira parte. E hoje vai-nos falar sobre uma viagem que te aconteceu nas Américas. E essa é com a família, foi com os filhos. Foi com os filhos? Foi. Tu estavas... Essa com os filhos, onde é que começou e acabou? Portanto, essa no fundo começou em Estremoz, acabou em Estremoz. Portanto, foi o ponto de partida. Nós começámos em Estremoz, mas foi uma semana a pedalar até Lisboa. Onde eu gosto de contar sempre este episódio, porque eu acho piada, que é o primeiro dia de viagem foi o dia em que os miúdos estavam, bom, eles tinham 8 e 10 anos, não é? Portanto, estavam com entusiasmo total, depois de estar um ano... Quanto é que eles fazem no primeiro dia? 30? No primeiro dia fizemos 22 km. Ok. E ficámos no Vimieiro. E então... Foi um entusiasmo total, porque finalmente chegou o dia da partida, não é? Depois um ano a preparar, porque às tantas quando estávamos a preparar o projeto, eles já era, de vez em quando sentávamos os 4 à mesa e como é que é, vamos lá experimentar este casaco, roupas de inverno, roupas de verão, então eles já faziam parte do projeto, davam ideias, pai, se levássemos um rádio, portanto, sentiam-se completamente parte do projeto, não é? Decidimos partir, mas aquilo já fazia parte deles também. Então o primeiro dia foi um entusiasmo total, finalmente chegou, pedalavam rápido, porque eles tinham bagagens também, 12 kg cada um, nós já cerca de 35, 40 kg, eram 100 kg no total, mais ou menos. Tínhamos 2 tendas, uma tenda para eles, uma tenda para nós, 2 fogões, várias panelas, um laptop, a roupa, como tu sabes, né? Roupa de inverno, de verão, é a casa em miniatura ali toda, pronto. E pedalámos 22 km, magnífico. Chegar à noite, um bocado complicado, porque de repente para tirar a tenda por todas. Nós treinávamos na vida tranquila de Zurique, como toda a gente, não é? Casinha, sofazinha, as tuas coisinhas, e de repente estás numa tenda, 2 tendas com os teus 2 filhos, a encher colchões, a cozinhar no fogão assim pequenino. Demoras quase 2 horas a preparar o acampamento e 2 horas no dia a seguir a tirar, eles a perguntarem tudo e mais alguma coisa. Bom, a gente está motivado, mas de repente estamos na tenda e assim, foi uma pergunta, não sei se, mas estamos aqui a fazer o quê? Aliás, tem piada por causa do fazer o quê também. Antes de partir de viagem, eu estava há 8 anos numa empresa em Zurique e hoje ia decidir partir de viagem com os miúdos, mas também perguntava, vou partir para quê? Era uma das perguntas que eu me fazia. Vou partir para quê? Não chegava assim a uma conclusão, porque partir, sim senhora, com os miúdos, e perguntava, mas com que finalidade? O que é que isto me vai trazer para a vida? Sim senhor, se calhar é bom para os miúdos e tal, mas vou aprender, ou me apetece muito viajar e autoconvenci-me que isto é bom para eles também, porque eu quero muito ir, também era uma das... Mas perguntava, mas porquê? Porquê é que eu vou? Mas depois também perguntei, não cheguei a uma grande conclusão, mas depois como estava 8 anos numa empresa, também perguntava, se eu não for e continuar aqui a trabalhar, fico aqui para quê? Então também não chegava a grande conclusão, então entre uma e outra, ou então vou para aquela que sempre gosto mais, pronto. Isto foi por causa das perguntas, mas voltando à história, era... O primeiro dia foi assim, no outro dia arrumamos tudo e depois no segundo dia começámos a pedalar outra vez, estava calor, setembro, mas eu lembro que estava um dia de calor, veio a subida de Arraiolos, que é uma subida pesada, aquilo começou a ser duro e começam eles a dizer, pai, mas isto é pedalar para quê? E eu assim, mas vai-se agir, vamos conhecer gente, vai ser bonito, vamos ver montes de coisas, mas vai-se agir aonde? Isto está a ser duro. Não, então tentavas-lhe explicar e não foi difícil, não, porque aquilo era duro demais. Então de repente tive que inventar um jogo que era, bom, vamos contar garrafas à estrada e cada garrafa que encontramos vamos contando, mas havia garrafas mais, infelizmente, garrafas de plástico, então vamos contar sapatos, então dávamos 1, 2, 3 sapatos, já andei 2 meses a contar sapatos. Pronto, foi a maneira de distrair. Isto foi só fazer a introdução do começo da viagem, mas já não sei porque que era. Ok, então foste até Lisboa. Depois fomos até Lisboa, avião para o Brasil. Rio de Janeiro, chegar ao Rio de Janeiro também foi aquele primeiro dia de chegar ao Rio de Janeiro, eu com um bocado de medo, porque houve aquelas histórias todas, falésias, duas falésias, de favelas, e é perigoso, não é? Tal, então estávamos com um bocado de medo.
E saímos às 6 da manhã do aeroporto, chegámos às 3 da manhã, dormimos até às 6, às 6 da manhã saímos do aeroporto e começámos a pedalar e de repente estávamos na Avenida Brasil, que aquilo era uma loucura, era só carros por todo lado. O filho mais novo, com 8 anos, a chorar, lágrimas nos olhos, tu não podes fazer nada, estás a ver, carregados, carros por todo lado a passarem a 100 hora, aquilo são 3 faixas a abrir, eu e a Valéria atrás, e depois começamos a ver aqueles Os putos vão à frente? os putos no meio. No meio. Muitas vezes dependia, ali iam no meio, quando era perigoso eram à frente, outro atrás, eles no meio. Quando eram estradas mais tranquilas, às vezes iam os dois sozinhos atrás, a correr, a falar o tempo na palheta o tempo todo ali, e eu e a Valéria à frente, às vezes ia com o mais velho, outras vezes ia com o mais novo, pois era conforme calhava, havia para todas as variantes, mas sempre que era perigoso na estrada, eram eles no meio, um atrás e outro à frente. Havia situações na América do Sul que eu punha-me no meio da estrada, que eu vi que era tão perigoso, andámos os quatro assim, é que os caminhões te passavam de repentinho, e que estavas sempre naquela quando é que me vão levar, que eu de repente punha-me no meio da estrada. Então eu via os caminhões a virem a apitar lá da fundo, e eu não saía desse só se passar as coisas por cima, que eu não saio, e eu não saía, então eles eram obrigados a travar, e aí então desviavam-me, eles tinham que passar devagar, porque senão era super perigoso. Era por uma questão de segurança, no fundo. E depois Rio de Janeiro, então pedalámos nessa avenida e eu vi uma esquadra da polícia, parei e disse, e fui lá dentro e fui com o miúdo mais novo e vi os gajos todos equipados, grandes coletes, armas, grande ecrã de televisão ali, olha, estou ali com a família, vou pedalar para o centro. E eles disseram, isto aqui é perigoso, andar aqui, você não pode andar aqui e vai passar numa zona aí que pode ser perigoso, não o aconselhamos muito. Não me aconselha, mas eu estou aqui, não posso fazer nada. Então olha, para ir para o centro, chega ali à frente, vá pela da direita e siga sempre. E nós, olha, fomos, e depois dissemos-lhe assim, havia uma janela grande, dissemos-lhe adeus e arrancámos, e de repente veio um carro escoltar-nos com sirene, foram altamente. Vieram, era faixa só para nós, sirenes, escoltar e pronto. Não te sentias um bocado constrangido? Isso aconteceu em Angola e eu sentia-me um bocado tipo, assim meter-me num buraco. Eu senti-me bem. Não no sentido que estás com os teus filhos, tens o filho a chorar ali mais novo, tens um trânsito maluco e de repente tens um apoio de alguém, no fundo não é por ser a polícia, mas tens um apoio de alguém, você diz, uau, a tua família está mais tranquila, ainda agora acabaste de chegar ao Brasil, já depois passámos aquela parte, eles arrancaram e nós seguimos o nosso pedal e pronto, portanto foi só ali para afastar um bocadinho, o trânsito foi mais tranquilo, por isso é que me soube bem, foi nesse sentido soube bem. Ok, então deixaste o Rio. Portanto, Brasil, depois seguimos o Brasil todo em direção às cataratas de Iguaçu. É onde tem 3 fronteiras, de Iguaçu? É, Paraguai, Brasil e Argentina. Portanto, nós fomos visitar do lado do Brasil e Argentina. No Brasil, as pessoas ajudaram-nos sempre. Ficámos com um sentimento super positivo do Brasil. Saímos lá mesmo com o coração desfeito. Era sempre tentarem-nos proteger, convidarem-nos, ajudarem-nos, protegerem-nos. As estradas são fixas no Brasil para pedalar? São. É Calcatrão normal, mas muito calor. Depois fizemos Paraguai e Argentina, ao norte da Argentina. Depois fizemos uma boa aventura de bicicleta que foi atravessar os Andes da Argentina para o Chile, passar aí os Andes. Isso também foi talvez a parte mais difícil a nível de bicicleta, antes de chegarmos aos crocodilos e à Amazónia, que isso é que foi, eu chamei essa parte, bom, podia falar bastante tempo só sobre essa aventura da Amazonas, porque para mim é a minha verdadeira grande aventura, quase que lhe chamo. Mas pronto, passámos os Andes durante 10 dias, que aí foi bastante duro, porque andámos 10 dias a comer lentilhas só, e era só lentilhas e arroz, era a única coisa que tínhamos. Houve uma vez uma carrinha de turistas que parou, que andavam lá a visitar, e deram-nos assim um resto de uma salada de massa e os miúdos atiraram-se à massa que parecia selvagens, era impressionante ver aquilo, mas foram 10 dias espetaculares porque as paisagens eram lindas, foi duro, mas foi uma boa aprendizagem também de não ter muito, de comer sempre o mesmo, Mas estavas muito tempo sem ver supermercados? Ou... Ali era 10 dias sem supermercado. 10 dias? 10 dias. Só montanha. Só que haviam carros que passavam, nós parávamos a pedir água, pedimos água, ninguém te recusa água quando vês com... E os miúdos depois começaram a servir um bocado de marketing, no fundo, era sempre. Quando ia pedir às vezes para dormir, estava com uma barba grande e cabelo assim, todos iam mais não anda comigo, clarinho, pequenino e tudo, era o marketing que tinha comigo, dava mais confiança, era um bocado mais fácil, então chamavam sempre, que o pequenino gostava sempre mais, era mais social, gostava mais de ir dormir à casa das pessoas, e o mais velho preferia sempre mais a tenda na selva e no campo.
Portanto, atravessámos esses 10 dias com momentos de tempestades de areia brutalíssimas, que tu vais a 5 à hora numa reta e vês um cicloturista do outro lado que tem uma média de 30, portanto, só para veres a diferença, e de repente era tão difícil que o mais velho dá-lhe assim um clique e ali íamos a pedalar contra o vento e vira a bicicleta para trás e começa a pedalar ao contrário, sem nada. Então vais atrás dele e depois tentas ter uma conversa pedagógica de pai, tem que ser. E ele, pá, isto não dá. Isto não dá, nem dizer, foi para o outro lado, adeus. Depois andámos muito à boleia também. É muito duro pedalar contra o vento. É muito duro. Não tens recompensa. Enquanto pedalar a subir, tens a recompensa cá a descer, em qualquer momento. Portanto, há sempre uma recompensa. Quando é subir é duro, mas chegas lá acima, já sabes, e contra o vento não tens nada. É só contra o vento. Não há nada que no fim te dê uma. Não há uma troca. Eu por acaso só apanhei, foi em Marrocos, em Dakla, sabes? Tenho tipo uma península e Marrocos tinha um vento norte. Mas é no Atlas, não? Não, é na costa. Marrocos tinha, eu não sei se é normal no deserto ou se eu tive sorte, mas apanhei grandes ventos norte-sul, muito forte. Quase nem tinha que pedalar, era espetacular. Uma vez fiz 200 e tal quilómetros e comecei boa da tarde e não acabei muito tarde. Só que entrei numa península para Dakla e, logo como é uma península, depois tinha que voltar para trás. E tive ali umas 2 horas de uma amostra do que podia ser. Eu confesso que se tivesse aquele vento todos os dias, se calhar não sei se. Aquele vento pelas costas? Não, o vento para frente todos os dias, acho que não faz uma pessoa questionar um bocado. Pois. Não te traz nada. Diz? Não te traz nada de. Pois. E se calhar foi isso um bocado que o teu filho sentiu naquela altura. Mas feliz para voltar para trás. Pois. Mas depois foste lá, conseguiste convencê-lo e foste acabaste por atravessar. Apanhámos boleia também. Havia muitas pick-ups, aquelas de caixa aberta, então já tínhamos o esquema todo montado, pôr as 4 bicicletas lá atrás, ir ali. Lá. E por causa dessas pick-ups, passámos às vezes tipo 4, 5 horas numa pick-up atrás, cheios de frio. E isto, agora voltei. E quando voltámos no fim da viagem a Portugal e fomos para a Suíça de carro, o que Dante para eles reclamavam que era uma seca. Tínhamos acabado de chegar de viagem e eles eram assim, carrinho para a Suíça, tão bom. Depois de andar nas pick-ups aberto, ao ver tudo aquilo, carrinho para a Suíça era maravilha. Já não era aquela seca, até a Suíça de carro, como era antes de fazer a viagem de bicicleta, depois já era que bom. Até acaba por ser um bocado também uma das vantagens de viajar, é que oferece-nos perspectiva sobre muita coisa, não é? Eu acho que sim. Sobre não só os confortos que nós temos, mas também isso. Eu lembro-me, nós vivemos num país que se calhar o máximo que podes fazer de carro é 8 horas do norte de Portugal ao sul de Portugal, ou 7. Mas quando eu estava no Paquistão e apanhava tipo autocarros de 26 horas, aprendi que afinal 8 horas não é assim tão mal. 8 horas não é, e eu nunca faço 8 horas, que eu não vivo mesmo no norte. Então aprendi que eu vivo em São João da Madeira, que é cerca de meia hora do Porto para baixo. E então tu foste andando em direção à Amazónia? Fomos em direção à Amazónia, portanto fomos andando, depois atravessámos o Peru, portanto a Bolívia, o deserto, o Salar de Uyuni, que também temos uma bela aventura a passar, mas vamos passar à frente, atravessar o Salar e depois chegámos a seguir Bolívia, Peru, Equador e começámos à procura de ver se ser um rio, sempre influenciados pelo nosso rio da África, que eu contei há 3 semanas atrás, sempre influenciados por essa canoa nesse rio da África. Depois também descemos um rio no Laos, também comprámos um barco velho e descemos o rio e agora também andámos à procura e encontramos... Portanto, é uma cena que tu fazes às vezes? É uma cena que começámos a fazer, tentar sempre descer um rio em cada viagem, descer um rio qualquer de barco, começou a fazer parte das nossas viagens. Então começámos à procura, encontrei um suíço que tinha feito, que vivia no meio da Amazónia, Letícia, e em Missauali, no Equador, era o sítio de partida. Então fomos até lá e eu de repente vejo um tipo a construir uma canoazinha e eu parei logo e disse: constróis canoas, começamos a falar com ele, explicámos o nosso projeto, queremos construir um barco para descer o rio, ele não acreditou assim muito, com mulheres, 2 filhos, não é? Lá combinámos, dissemos que ainda íamos dar uma volta no Equador de bicicleta e que íamos voltar, assim foi, demos uma volta no Equador e voltámos. Instalámos lá em Missauali 5 km. Aquilo é Amazónia já, mas tens uma estrada de Alcatrão, antes era terra, mas agora já está ali, está tudo conectado, mas já é selva de um lado e do outro. E começámos a construir o barco, ele vivia ali, ele tinha uma casa, vivia o pai noutra casa, o cunhado noutra casa, e havia um irmão que vivia com o pai e tinha uma casa vazia, e disse: vocês podem se instalar assim.
Então fomos desde o cortar da árvore. Pá, eu gajo queria cortar uma árvore toda XPT. Eu disse, pá, corta uma árvore que já ia a pontapé. Pois que não faz a diferença, porque isto é só mesmo para descer o rio e acabou. Portanto, eu não preciso que isto me dure 2 ou 3 anos. Disse, então esta árvore garantidamente dura-te 1 ano. Pronto, eu também. Foi 2 meses no meio da selva. E então fomos desde cortar a árvore, trazer a árvore, ele cortou, ele fez tudo a motosserra, portanto, deitou ali a árvore abaixo, cortou pranchas ali, depois carregámos as pranchas durante 2 horas até a casa dele, as pranchas já cortadas ao longo, 7 metros. Quando chegámos à casa dele, começámos a construir o barco. Ele começou a construir, ele era o mestre, nós éramos os ajudantes, mas sem piada ver os miúdos a bater, a martelar, a ajudar. Eram os trabalhos de manual, o EV e o ET deles, era aquilo, era construir o barco para descer a selva. Aí houve uma particularidade, é que de repente o vulcão Cotopaxi entra em erupção e passa a alerta amarelo. E então aparece 2 pessoas da Câmara Municipal a querer registar o número de pessoas que viviam ali e disseram-nos: bom, aqui está previsto o vulcão Cotopaxi está em erupção, começou a erupção, as pessoas ali à volta já foram evacuadas. Ali era o rio Napo, que é um afluente do rio Amazonas, nós descemos parte do rio Napo e depois do rio Amazonas. Portanto, se houver erupção e o rio Napo nascia no vulcão Cotopaxi, está prevista a água subir aqui 10 a 20 metros, vai invadir isto tudo, as pessoas que estão no rio morrem e aqui vocês têm que fugir para qualquer lado. Foi uma angústia cá dentro, tu estás a construir um barco para pôr num rio que pode acontecer que de repente não possas ir para o rio, ou que se estás no rio, por aí simplesmente venha uma vaga de água por aí. Nós dissemos logo para parar a construção, mas eles estão habituados a isso, não pararam, continuaram a construir o barco. Eu cada vez que ia ao site, depois ia a 5 km, ia ao site oficial do Equador ver como é que aquilo estava, e cada vez que ia lá vinha sempre com uma angústia, porque era sempre cinzas de 1500 a 2000 metros de altitude, aldeias evacuadas ali ao lado, e nós assim, não, isto não dá para ir com os medos, isto vamos para o meio da selva, o vulcão está assim. E depois a angústia deixou de ser o vulcão e já de vez em quando entravas naquela coisa, mas vamos 2 meses para o meio do nada, sem nada, para o meio da selva com os miúdos, era assim. Foi um período que nos angustiou um bocado, porque sentimos mesmo que íamos perder assim demais, íamos sair completamente fora da civilização. Bom, acabámos por ir. O nosso barco tem um vulcão Cotopaxi desenhado atrás, acabamos de desenhar um crocodilo de um lado, uma anaconda do outro e o vulcão Cotopaxi atrás. Tínhamos um tejadilho com uns tubos para recuperar a água da chuva. Tens fotos do barco? Nos vimos, tenho fotos, filmes, tenho isso tudo. No Instagram ainda não tenho, nunca pus, mas tenho no Facebook, no pedalar devagar, mas vou pôr. E depois comprámos 20 kg de arroz, 7 kg de lentilhas, 7 kg de lentilhas que não eram preciso tantas, porque a gente pescou muito e as pessoas ofereciam muito peixe. E depois fomos a rio abaixo com várias aventuras pelo rio, o barco quase a virar, com uma tempestade, que o barco quase que nos virou e era tudo histérico dentro do barco. Eu aos gritos comigo, rema para a frente, põe a banca, porque era assim, o barco empurrava e estava assim a virar, e a Valéria pendurava-se de fora para fazer força, que era por causa do vento para virar o barco. E o meu filho mais novo também a pendurar-se, mentira, o da frente a fazer a alavanca, a Valéria a pendurar-se, eu a remar também meio de fora do barco para tentar chegar à margem. Girava, assim, não morríamos, provavelmente. Não morríamos, mas exato. Estavam 4 bicicletas lá dentro, estava tudo lá dentro, estava tudo, portanto, e houve muitas histórias de barcos que viraram, ondulação a formar-se dentro de água, por causa do vento e da tempestade começas a ter ondulação e empurrar muito. E depois então, houve muitas histórias dessas. Pelo vento. Pelo vento. E pela ondulação também um bocadinho. Pela ondulação e pelo vento. E o barco tinha uma largura de 80 cm na parte mais larga, eram 2 pranchas no fundo, e então estava muita superfície, aquilo não enterrava muito, sentias ali tipo, parecia, não era uma prancha de surf, claro, estava um bocado dentro da água, mas estava bastante à superfície, então sentíamos que aquilo estava muito levezinho e que facilmente se podia virar. Pronto, chegámos à margem, saímos. Outras alturas que ficámos presos, não sei se foi já para a história dos crocodilos ou não, dependendo do tempo também. Não sei se foi já para a história dos crocodilos ou não. Sim, temos algum tempo. Sim. Então houve outras partes ao longo dessa viagem que, vais a remar e há muitos troncos dentro de água, muitas árvores. E então tu vais sempre naquela de não ir bater contra as árvores, até com medo que o próprio barco parta. E então o
rio começou-nos a empurrar tanto para o lado, eu remava com os meus Tinhas que remar filhos. muito ou era mais inconcorrente? Eu deixava muito, eu deixava quase sempre inconcorrente, mas ia no lugar do castigo. Às tantas já sentia o lugar do castigo cá atrás, que era sempre no controle. Se há troncos, não há, já me sentia um bocado castigado, mas deixava muito inconcorrente, muito. Mesmo que a corrente de rede era pequenina, deixava muito. Às vezes com os miúdos dizia: bom, bora lá avançar um bocado, se a gente não avançava. Bora lá, 50, agora contar até 50. Era eu de um lado, o outro miúdo do outro e o outro à frente fazer alavanca só para virar para um lado e para o outro. E então o rio começou a virar e de repente batemos contra uns troncos e ficámos ali presos e não saíamos porque a corrente estava-nos a empurrar, não saíamos dos troncos. E tentava maneiras de tirar, empurrar para trás, para a frente, aquilo não saía, até que eu saio fora do barco. Cada vez que saís do barco, eu tinha comprado 4 botas de borracha para toda a gente, à noite protegíamos bem dos mosquitos, tudo, mas era sempre a paranoia, porque começámos a ter paranoia com as raias, porque há muitas raias, e as raias, quando tu andas a água, elas com a cauda picam-te, okay, e abrem-te um buraco que eles dizem. Okay. A pessoa lá estão-te sempre a mostrar cicatrizes e dizem: pode deixar lá uma varona mais duro que existe, mas aquilo é, as lágrimas caem-te, que aquilo é uma dor. E eles a contarem-te assim estas histórias e a mostrarem-te a cicatriz, e eles dizem que fura através da bota de borracha. Okay. Portanto, então é sempre uma paranoia. Eu saí do bar, comecei a puxar a corda com os 3 lá dentro, mas era impossível. E então saímos todos do barco, éramos os 4 a puxar o barco, cá para a margem, a puxar a corda, bora, tirar. E lá tirámos o barco, subimos o barco da margem, depois entramos para dentro e remar forte para passar ao longo dos troncos, outra vez assim. Portanto, tivemos várias histórias assim ao longo da Amazónia. Foram 2 meses que foi rio, aldeias e selva, e foi só viver assim. Eu acho que é das experiências que eles gostaram mais. Quando se fala que gostaram mais para eles a Amazónia, aquilo ficou. Eles também gostavam imenso de pescar, tomar banho no rio, e pesca-se fácil. Pescar piranha, pescas fácil. Todos os dias, muita gente a dar-te peixe. Mas pescar piranha, eles dizem lá que a piranha também não. É a relação que eu percebi, é um bocado o mito delas de atacar a piranha, segundo eles, quando andas a nadar, não te vem atacar. Nós chegámos a uma aldeia em que um dos pescadores não tinha um bocado do dedo do pé, que uma piranha lhe tinha comido o dedo do pé, mas isso é porque ele estava a recolher as redes e estava a andar no fundo, com os pés no fundo, então ia fechando a rede, e à medida que fechava a rede veio uma piranha ao pé e mordeu. E nessas situações é que acontece isso. E eventualmente encontraste com... E depois andávamos sempre a querer ver crocodilos, a querer ver crocodilos, e houve numa aldeia, perguntamos ao senhor, ele chamava-se Terceiro António. Terceiro António. Então perguntámos, aquilo era uma aldeia que tinha para aí 4 casas, não tinha eletricidade, e perguntámos, gostávamos de ver crocodilos, como andávamos sempre à procura disso. Eu sei onde é que há, vamos ao fim do dia, vamos com o meu barco, já era no Rio Amazonas, e vamos ver crocodilos. A uma lagoa. E antes de ir, o irmão do Terceiro António conta-nos: eu estive lá uns 3 meses atrás, e aquilo aos crocodilos já nos tinham falado que havia uns que eram mais escuros, que eram mais agressivos, e os outros eram mais mansos, mas os pretos eram mais agressivos, e há uma maneira de chamá-los que é e tu consegues chamar, porque há caçadores de crocodilos que os caçam para comer, e esta maneira atrai os crocodilos, é uma maneira de chamá-los. E ele disse: estive lá, chamei-os, dei-lhe 2 tiros, está lá a carapaça, vocês podem ver a carapaça dele e tudo. E a gente, bem. Então deixámos o nosso barco, carregamos, claro, e fomos no barco do Terceiro António. Tivemos 2 dias nessa aldeia espetacular, os miúdos conduziam o barco, andavam lá de um lado para o outro, lá com o senhor e tudo. Então subimos o rio a motor, para aí durante 10, 15 minutos, e depois parámos para o barco, depois caminhámos no meio da selva, caminhámos para aí 20 minutos ao fim do dia, e depois entretanto anoiteceu, e ele disse: agora esperem aqui que eu vou buscar ali as canoas para irmos dentro da lagoa. E quando ele traz as canoas, traz-me 3 canoas super baixinhas, super perto da água, uma com um buraco que eu vi a água a entrar, e disse: Terceiro António, eu nisto não vou para o meio da lagoa, vi crocodilos, tu bem, mas não me levas nisto. Isto não há problema, isto está para se agarrar um bocado da terra, tu pões ali no buraco, tens aqui o prato da sopa que é para ir tirando a água. E disse: Terceiro António, não vou com os meus filhos para aqui. E
pá, tu vais com a tua mulher, eu levo um dos teus filhos, ele tinha ido com o pai dele, e o meu pai leva o outro, que vamos 2 por canoa, é só 2, é tranquilo, vais ver. Bom, convence-te a ir, estás ali, convence-te a ir. Eu meto-me com o Valéry na canoa e não conseguia remar, porque quando estávamos os dois, eu balançava um bocadinho e aquilo a água entrava logo. Eu disse, pá, não consigo pedalar, não consigo remar com ela aqui dentro. Vês bem, bom, levo eu a tua mulher, tu levas o teu filho. Então ele veio o meu filho mais novo, o Sinai. A Valéry foi com o terceiro António e o pai do terceiro António com o meu filho mais velho. Tu entras na lagoa, estás mais tranquilo, pronto, sentes ali o barco. Eu ia naquele barco do buraco, ia sempre a tirar água, dizia assim, pá, rema devagarinho, não mexas muito. Aquilo, entretanto, ficou noite. Sentes, pronto, como vamos ali todos juntos, sentes uma tranquilidade tranquila, vês os olhos dos crocodilos com a lanterna. Não havia muitos, tenho que dizer que não havia muitos, havia alguns e eles ficam sempre nas margens. De repente, mas aquele ambiente, tu estás só selva à volta, numa lagoa, no meio, tu sabes que estás no meio da Amazónia, que é só selva, que estás no meio de um lago, numa canoa pequenina e que estás ali para ver crocodilos. É assim uma sensação, é de outro mundo. Foi assim uma sensação completamente, foi especial, foi completamente diferente de todas as outras que eu tinha tido. E o pai do terceiro António afasta-se com o filho mais velho. O pai do terceiro António era o segundo António? Talvez, não sei se ele deveria ser o segundo António, mas eu acho que nem se chamava António. Afasta-se e o filho mais velho começa a chamar por mim, ó pai, e vi que ele estava assustado a chamar ao pai, e eu dizia, pá, diz lá ao teu pai para vir para o pé de nós. E ele andava lá perdido, e depois ele lá chamou, ele veio para o pé de nós. E quando chega ao pé de nós, o pai do terceiro António diz assim, pá, isto aqui é só os crocodilos pequeninos, vamos chamar os grandes. E começa para chamar os crocodilos maiores. Pá, e nós aí é que foi mesmo, disse ao terceiro, pá, não, chega este, não quero ver crocodilos grandes, não queremos ver aqui. Ele lá disse ao pai para parar, e pronto, andámos ali 1 hora ali, e depois chegámos ao fim, pá, chegámos ao fim, pronto, vimos os crocodilos, arrumámos a canoa e foi uma sensação completamente de outro mundo. Foi a nossa grande aventura da Amazónia, porque mais tarde encontramos um senhor que era caçador de crocodilos noutra aldeia onde ficámos uma semana. E que ele convidou-me para ir à caça de crocodilos com eles, mas eu não fui para ir caçar crocodilos de lança e tudo. Mas já não tinha interesse em andar a caçar os animais, e depois, além do medo, também não tinha muito interesse. Havia as duas componentes. Mas ele tira umas fotografias onde ele tem as armas de caçador de crocodilos e está naquela posição imponente de caçador. E foi giro, ficámos aí uma semana e os miúdos foram à escola no meio da Amazónia também. E teve piada que eu estava um bocado com receio que os filhos se habituassem muito aos adultos. Não quisessem estar com outras crianças, estávamos muito com adultos, mas eles contavam com outras crianças, iam à escola de manhã e à tarde eu deixava de os ver, que eles passavam a tarde inteira com os miúdos da Amazónia, andavam lá, pá, e era espetacular. E essa aldeia, só para terminar, que eu achei essa aldeia onde ficámos uma semana, as coisas giras, é que nessas casas, quando o rio sobe, o rio fica sempre invadido a aldeia toda e os putos vão para a escola de barco. E as casas estão preparadas, são casas em madeira e a cama é cá em baixo, mas tem umas ripas de madeira que quando quando o rio sobe, as casas entram dentro de casa, eles deixam as portas abertas, passam a cama para um primeiro andar, sobem na parede, não é? Passam a dar para a altura da cintura, dormem aí, então vêm os peixes a andar e então está a água dentro de casa a circular, o pessoal só sai de barco, e é assim que eles fazem. E vê-se as marcas da água toda aí. E essa aldeia também foi espetacular. Como é que chama? Essa aldeia? Sim. Não me lembro. Não me lembro, porque foram muitas e uma delas chamava-se Portugal. Eles dão nomes assim às aldeias. Estamos numa aldeia, estávamos a dormir numa aldeia. É Portugal, aquela aldeia chama-se Portugal, no meio da Amazónia. E há aldeias assim que mudam de sítio, às vezes com derrocadas de água, as aldeias mudam. Está aqui durante 5 anos e de repente começa a água a vir, manda aquilo tudo abaixo e a aldeia muda toda para outro sítio. Como a Aldeia da Luz em Portugal, não foi? Como a Aldeia da Luz em Portugal. Incrível, pá, olha, muito obrigado. Obrigado, gostei muito. Eu vou aqui, quando estiveres cá outra vez, não falei das tuas viagens também. Tu organizas, és guia da Índia? Sou guia da Índia, nesse trabalho para a Landscape hoje em dia e, portanto, faço viagens sou da Índia e do Peru. Okay. Do Vietnã agora já fui, mas agora é Índia e Peru. Portanto, Índia do Norte, no futuro vou fazer Índia do Sul e Peru, que é uma das profissões que eu agora também gosto muito. Está como tu também ajudar. Sim, vou entrar agora para a Vais entrar agora, são os colegas, mas por acaso é uma profissão que me dá bastante prazer poder passar um bocado, não é, daquilo que
da nossa maneira de ver, de viajar ou de ver o mundo. É só uma maneira, há milhares de outras, não há corretas nem incorretas, é só uma das maneiras, mas pronto, dá-me prazer e gosto bastante de tentar passar essa maneira de viajar. E quem quiser viajar com o João pode dar uma saltada no site da Landscape e tem lá as viagens dele. Podem segui-lo também em joaogoncalo.fonseca no Instagram. E quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Se quiserem apoiar a Metamorfose, podem começar com os meros $2 ou €2 por mês, que não é muito dinheiro, e é bem sentido. A Metamorfose precisa de vocês para continuar. Podem também apoiar comprando os meus livros em daquiali.com. E falando nisso, o próprio João, aqui também tenho o Pedalar Devagar, que não existe neste momento, mas pensas em normalmente vai ser uma reeditar. Sim, brevemente. Portanto, fiquem atentos. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Foi um prazer estar aqui. Igualmente.